Outra característica fantástica do tabernáculo de Davi é que havia uma adoração vertical. O centro era Deus, como eu já disse, e os olhos deles estavam voltados para Deus. Era uma adoração intensa, era uma adoração precisa. Não havia espaço para divisão nessa adoração, era só ele que era adorado. O foco era só ele. Era uma adoração absolutamente constante e profética. Por que profética? Porque você sabia que nesse ambiente do tabernáculo de Davi, dos 150 salmos escritos na Bíblia, se eu não me engano, pelo menos 76 dos salmos escritos na Bíblia foram absorvidos ou foram recebidos neste momento do tabernáculo de Davi. Ele recebeu, deixa eu pegar aqui corretamente para te falar, 73 dos 150 salmos da Bíblia, 73 dos salmos escritos que nós temos na palavra de Deus foram escritos durante esse período. Enquanto eles adoravam, Deus liberava o seu coração e eles recebiam salmos. Eles cantavam de volta para Deus os que estavam recebendo. Eles declaravam de volta para Deus aquilo que estavam recebendo e Deus trazia mais. E muitas das coisas que eles receberam, muitas das coisas que os salmos registram, ainda são coisas que nem aconteceram. São eventos proféticos. Entenda isso. Num ambiente de adoração profética, nós recebemos, além da visitação poderosa de Deus, recebemos palavras proféticas para liberarmos sobre a terra, para liberarmos sobre a nossa vida, liberarmos sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa existência. Coisas que já se cumpriram, coisas que vão se cumprir e coisas que são para se cumprir naquele exato momento que estamos adorando. Por isso, a adoração profética é uma conexão do coração de quem adora com o coração de quem é adorado. Outra característica do tabernáculo de Davi importantíssima, tudo que Davi fez, desde ordenar os sacerdotes, os cantores, os músicos, a Bíblia diz que ele fez turnos 24/7, eles não paravam a adoração, eles revezavam diuturnamente, todos os dias, havia uma equipe ministrando diante da arca, diante do Senhor, tudo isso foi feito debaixo de uma instrução do próprio Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 25, capítulo de número 29, verso 25, diz o seguinte: o que o rei Ezequias colocou, os levitas do templo do Senhor, ou melhor, queridos, o rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi, por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natan. Veja, aqui está falando da história de Ezequias, que ele, aí é uma outra história do avivamento que Ezequias trouxe na sua época, e a Bíblia diz que ele repetiu tudo aquilo que Davi tinha feito debaixo da instrução do Senhor, e Davi recebeu como essa instrução? Por meio de Gade, o vidente, lembra do vidente? Lembra do Nabi, Roê, o vidente, aquele que vê, do profeta, e por meio do profeta Natan. O profeta Natan e o vidente Gade disseram a Davi: olha, Deus quer isso de você. E Davi criou toda aquela estrutura de adoração profética no tabernáculo simples, totalmente simples, que Davi construiu para o Senhor. Característica fantástica do tabernáculo de Davi é que havia intercessão, proclamações, orações. A adoração e a intercessão caminham juntas. Por quê? Porque o ofício sacerdotal, e a Bíblia diz que todos nós que nascemos de novo somos sacerdotes. O sacerdote não é apenas uma pessoa. O sacerdote é todo aquele que nasce de novo, que conhece Jesus, se torna rei e sacerdote. Lá em Apocalipse está escrito isso de forma muito clara. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 4, que Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, Deus de Israel. Fazendo petições fala do quê? Intercessão, de oração. Veja, a oração, a intercessão e a adoração caminhando juntas. Eu costumo dizer que essa junção dessas três coisas, a adoração, a intercessão e a oração, caminhando juntas, é uma bomba para o diabo, é uma bomba para o inferno.
O diabo não pode resistir, ele não pode se opor a uma pessoa, a uma equipe, a um grupo, a uma igreja que adora, que ora, que intercede. Por isso que Davi teve tanto sucesso no seu reinado. A Bíblia diz que durante todo o reinado de Davi foi o único momento da história em que eles conseguiram conquistar toda a terra prometida. A terra que tinha sido prometida desde Abraão. O único momento que foi totalmente conquistada e houve paz por todos os lados foi nesse período em que havia adoração, intercessão e oração ininterruptas diante do trono de Deus. Outra característica fantástica da tenda de Davi é que eles cantavam a palavra. Eles recebiam do coração de Deus as verdades. Lembra? Dos 150 salmos, 73 foram recebidos durante essa época. Eles recebiam as verdades e cantavam de volta para Deus aquela verdade. Era uma adoração responsiva. Eles replicavam, respondiam, testificavam como testemunha daquilo que Deus estava pensando e falando a eles. Deus trazia uma verdade a eles e eles respondiam a Deus com a mesma verdade. Como confirmando, como testificando, como dizendo sim, eu creio nisso. E olha, é um segredo fantástico essa adoração responsiva baseada na palavra de Deus. Quando nós cantamos a palavra, quando nós cantamos a verdade, as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Lá em 1 João capítulo 4, se eu não me engano, eu vou colocar aqui o texto para ficar certinho no vídeo, mas lá diz que se nós oramos segundo a vontade de Deus, é certo que Ele nos responde. Se nós cantamos segundo a vontade de Deus, é certo que Ele nos responde. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está na sua palavra. Então, se nós cantamos a palavra, nós estamos cantando tudo aquilo que Deus pensa, tudo aquilo que Deus sente, tudo aquilo que Ele quer. E é certo que aquilo que nós cantamos de volta para Ele, aquilo que Ele nos traz, isso é uma adoração profética. Isso vai acontecer porque é Ele falando. Não são as minhas palavras que eu criei, mas é aquilo que Ele fala, é aquilo que Ele pensa. E a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. A sua palavra nunca volta vazia. Vamos nos posicionar nesse lugar de viver essa verdade. Então essa é uma outra característica fantástica. Lá em Esdras capítulo 3, verso 10, verso 11, diz assim: quando os construtores lançavam os alicerces do templo do Senhor, conforme prescrito por Davi, veja aí de novo, Davi foi exemplo de adoração profética e de intimidade com Deus para todos os reis que vieram após eles, que conheceram a sua história e foram marcados por aquilo que Davi fez. Tanto é que estamos falando de Davi hoje aqui, né? Por Davi, rei de Israel, com louvor e ações de graça, cantavam responsivamente ao Senhor. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Veja, essa adoração responsiva. Responsiva em que sentido? Cantando de volta para Deus aquilo que Ele nos diz. De forma profética, nós podemos cantar de volta para Deus aquilo que recebemos dele. Podemos cantar sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre a nossa situação, sobre cidades, sobre toda a terra, aquilo que recebemos direto dele. Outra característica fantástica do tabernáculo de Davi que nós não encontramos no tabernáculo de Salomão e nem no templo que Moisés edificou, também orientado por Deus, sabe o que é? A Bíblia diz que no tabernáculo de Davi foi oferecido sacrifício uma única vez. A Bíblia diz que em 2 Samuel capítulo 6, verso 17, diz assim: eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Esse é o único relato, quando se fala da tenda de Davi, que sacrifícios foram oferecidos. Lá em Hebreus, diz também que Jesus entrou de uma vez por todas e realizou um sacrifício uma única vez por todas, para não mais precisar. Veja, o que Davi fez no tabernáculo caído de Davi estava apontando para aquilo que Jesus faria quando veio a essa terra, morreu no nosso lugar, se ofereceu como um sacrifício único, definitivo e para sempre. Veja, o tabernáculo caído de Davi, de forma profética, indicou aquilo que Jesus faria por nós e por toda a humanidade mais de 1500 anos à frente. Isso é adoração profética.
Outra característica apaixonante do tabernáculo de Davi, sabe o que era? A espontaneidade que havia. Havia muita espontaneidade, muita liberdade. Os sacerdotes ministravam com louvores, cânticos espirituais, ações de graças, gritos, palmas, bandeiras, mãos levantadas, instrumentos diversos, expressões de júbilo, alegria, dança, saltos. Havia liberdade, havia um expressar de um coração que ama, um coração que é apaixonado por aquilo que está sendo adorado. E por contrapartida, aquele que estava sendo adorado estava também compartilhando o seu coração com aquele que estava adorando. A adoração profética é isso, compartilhar dos dois corações. Mas aqui o ponto é a liberdade e a espontaneidade. Não era uma adoração mecânica, não é uma adoração para cumprir um ritual, não. Era uma adoração encharcada de amor, de paixão, encharcada de um relacionamento íntimo e profundo, onde dois corações estavam totalmente envolvidos, onde o sentimento estava sendo absolutamente unido um ao outro. A adoração profética nasce desse lugar de profunda intimidade e de corações entrelaçados. Vou fechando por aqui esse vídeo, queridos. Espero que tenha abençoado a sua vida. Então, para concluir esse vídeo, eu quero dizer a você, a adoração profética, se eu fosse definir em poucas palavras para você, diria para você que a adoração profética Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, isso nos ajuda muito. Divulgue o nosso canal, compartilhe esses vídeos. Vamos deixar essa palavra correr o mais rapidamente por onde ela puder passar e que outras vidas sejam alcançadas. E Jesus é digno de tudo. Ele é digno de ser adorado sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor.